Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito boa noite, nossa saudação a todos. Começa mais um programa Painel aqui pela TV Erechim, sempre numa parceria com a Unimed Erechim. 52 anos dedicados à saúde, Unimed Erechim e Sicredi Uniestados. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi Uniestados. Bom, nós vamos falar hoje sobre um tema que aparentemente quem está em casa pode achar, bom, mas isso aí não me diz respeito, não tem nada a ver comigo, né? E muito provavelmente o nosso entrevistado vai afirmar aqui que talvez por causa do assunto que a gente vai abordar, o senhor está em casa vivo e eu também estou aqui vivo e todos nós estamos aqui vivos, porque se não existissem as abelhas, provavelmente, né, não sei até que ponto estão as pesquisas já, nós talvez não estaríamos por aqui. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, quero saudar o João Alcides Neyhaus, né, que fez vários cursos em várias áreas, mas vou ressaltar aqui, pós-graduado em cooperativismo. Não sei se posso te chamar pelo apelido. Pode. Pode. O Tuca. Muito conhecido aí de Erechim, enfim, o Tuca. Seja muito bem-vindo aqui, muito obrigado por atender ao nosso convite. José, muito obrigado pelo convite você fez, através da TV Erechim. E sempre é uma alegria, não é a primeira vez, a segunda, que venho tratar de um assunto muito importante. Você falou, se as abelhas, o Einstein afirmava, o Albert Einstein, um dos maiores cientistas, se as abelhas acabassem, o mundo acabaria por falta de alimento, por fome. Sim, mas ele fez pesquisas a respeito disso? Sim, ele já sabia, ele pesquisou, porque ele calculou que hoje 80% dos grãos do mundo e de frutas dependem das abelhas, através da polinização. Quanto por cento? 80%. Eu entendi, mas gostaria que o senhor sublinhasse, então, 80%? 80% dependem das abelhas. Claro, tem outros insetos também, né, que polinizam. As abelhas, vamos começar do começo, não são originárias daqui. Mas antes de começar a entrar na história da apicultura do Brasil, eu quero dizer o seguinte, eu nasci no dia 4 de maio de 1952, num lugar chamado Passo do Padre, que hoje é município de Colorado. Na época, a minha comunidade tinha 40 famílias morando, hoje tem 20, por causa do êxodo rural. E depois fui indo, entrei no seminário, estudei no seminário aqui, depois eu fiz filosofia, fiz teologia, depois fiz mestrado em cooperativismo, ainda fiz biologia, uma parte. Mas eu me dedico à apicultura profissional, ou ao menos bastante, desde 79. Sim, você teve uma passagem pela Cottrell, então? Pela Cottrell em 83, quando começou aqui na região a modernização, porque a apicultura era assim, uma atividade secundária, sem muita importância. O pessoal colocava as colmeias, se deu mel, deu, se não deu, sem problema. E não é assim. A apicultura é uma atividade, podemos dizer, do ramo da agropecuária, porque são insetos, são animais, que é muito importante e precisa ser tratada como tal, né? Vamos começar a história. Os livros não afirmam, mas se sabe hoje com segurança que os jesuítas trouxeram as abelhas em 1650 por aí
lá na sede do Povo das Missões. Tuca, exatamente, eu gostaria que tu aproveitasse esse espaço que nós estamos iniciando para você fazer uma espécie de um histórico, né, de onde vêm as abelhas, né, desde quando elas existem. Como é que vieram para cá? Elas existem há milhões de anos, na África, na Ásia e na Europa. As Américas do Norte, do Central e do Sul não tinham abelhas, só tinham meliponídeos. No Brasil tem 400 espécies. O que são os meliponídeos? No fim, nós também vamos tratar um capítulo sobre esses bichinhos famosos, queridos, que são os meliponídeos. Bom, os jesuítas trouxeram essas abelhas e quando eles foram expulsos pelo Marquês de Pombal, na época, por causa das terras lá das missões, eles levaram junto as abelhas para o outro lado, do Rio Uruguai, na Argentina. Só que alguns enxames, evidentemente, ficaram alojados nas árvores, nos abrigos naturais, tocas e ocos que existiam, ficaram aí. Bom, mas a história não revela isso. Mas se sabe de fonte segura que foi isso que aconteceu. Em 1808, o padre Antônio Carneiro trouxe 10 colmeias de Portugal junto com o rei Dom João VI. E essas colmeias eles utilizavam para ter mel pro imperador, pro rei na época, e para a produção de cera para os rituais religiosos na época católicos. Então essas abelhas foram trazidas para o Rio. Mas depois também se sumiram quando o Dom Pedro II foi-se embora. Dom João VI? Não, ele ainda, os filhos, Dom Pedro e Dom Pedro I e Dom Pedro II ainda mantiveram a tradição. Tá. Em 1870, o Frederico Hahnemann, era um alemão, ele saiu de Hamburgo com 26 colmeias a bordo, no navio. E chegou a Rio Pardo só com 2 enxames vivos. Imagina tu atravessar o mar sem água para elas beber, eles também não tinham na cabeça que precisavam da água, e sem néctar e sem nada de entrada, sobraram 2. Eles se instalaram no Rio Pardo. Aí começou a apicultura. Rio Pardo aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Aí começou a apicultura, assim vamos dizer, era pré-moderna. E isso durou até 1856. Durou, deixa eu ver, são 70, 50 e poucos anos. Sim. Aí, o Juscelino Kubitschek, ele foi para a África, e ele viu lá na África do Sul, e Angola, Moçambique, Namíbia, lá onde ele passou, ele viu bastante abelhas nas árvores, penduradas, enxames penduradas nas árvores, do lado de fora, não nos ocos. Aí ele incumbiu um cientista, que já é falecido, mas eu fiz amizade com esse senhor, chamado Warwick Stephen Kerr. Ele era geneticista do governo federal. Ele incumbiu ele para trazer abelhas de lá. Ele foi lá e trouxe 400 rainhas para São Paulo, Piracicaba. E lá eles instalaram, lá no horto que era do governo federal, e instalaram-nas lá. E um curioso foi lá e tirou as telas de segurança. Os bichinhos estão sofrendo, vamos largar. Largou. E aí elas se esparramaram 300 quilômetros por ano, elas foram tomando conta. Por que foram tomando conta essas abelhas africanizadas, do gênero Adansone? Porque o zangão delas são mais rápidos e mais fortes. Quando uma abelha, essa que o padre trouxe, eram portuguesas. Essas que o Hahnemann trouxe eram alemãs chamadas cárnicas. Depois os italianos vieram com as italianas e os poloneses com as caucasianas. Quando essas abelhas europeias se reproduziam, e com o zangão africano por perto, ele chegava antes do que os da própria raça, para fecundar. Então metade das abelhas já nascia com os genes da mãe e a outra metade com os genes do pai. E isso rapidamente se esparramou, hoje já está até na Argentina e no Uruguai, mas tem lá do paralelo 40 para baixo, elas não se dão muito bem. Aí tomaram conta do Brasil e já estão hoje no sul dos Estados Unidos. Cada ano 300 quilômetros eles migravam. Então, meu avô tinha
em Selva, ele tinha um apiário de 50 colmeias. Era um estaleiro de uns 30, 40 metros, cada caixinha era uma do lado da outra. Meu avô já tinha centrífuga, já tinha prensa de cera, e na época ele era muito adiantado. E eu, com 7 anos, ele me convidava para eu tocar o fumigador, que era um fumigadorzinho pequeno, movido a combustão com brasa e com lenha podre, seca, e ele me levava, mas eram mansas, dóceis, não tinha problema. Aí, quando vieram as africanas, rapidamente tomaram conta. Aí mataram um cavalo de um tio meu, e o meu tio botou fogo de noite nas abelhas, botou fogo. Tanto é que meu avô expulsou esse meu tio da casa dele por causa matou todas as abelhas do avô. Bom, em 79, eu comecei a criar abelhas em Colorado, Ibirubá, Selva, Tapera, depois mais Espumoso e Campos Borges, depois mais tarde, de 83 para cá, na região de Erechim. E essas abelhas não tinha no começo, não tinha equipamentos e nem se sabia manejar. E elas eram muito agressivas, elas causavam morte em animais domésticos, em pessoas, do que achavam viva elas atacavam. Bom, aí de 84 para cá, um judeu russo chamado Zakharov, em São Paulo, ele conseguiu fazer um equipamento de nylon, onde as abelhas não se agarravam. Porque as abelhas, numa roupa de brim, com 3 camadas, de 2 centímetros, que o ferrão da abelha tem 7, ela ultrapassa e consegue pegar no couro das pessoas. Bom, 7 centímetros? 7 centímetros. Tem o ferrão da abelha. Aí esse cara inventou esse macacão que se tornou depois famoso. Hoje é uma empresa lá do estado de São Paulo? Não. Ele produziu-se lá. Mas aí um pessoal de Santa Catarina, de Lages, copiou e modernizou esses macacões. Botou com telas no peito, nas costas, nos lados, nos braços, no lado das pernas, e para entrar ar, para não ter tanto suador. E esses macacões hoje são, inclusive, fabricados também aqui em Erechim por alguns empresários, e ele se tornou fácil de a gente usar, de a gente só poder usar debaixo uma camiseta e um calção, e sem precisar de usar um monte de roupa e suar muito. Bom, aí facilitou a vida. Também foi descoberto, uns 20 anos para cá, o pessoal do Paraná descobriu, faltou maravalha para um fumigador, num apiário, e aí eles usaram erva mate de tomar chimarrão no fumigador, e descobriram que as abelhas se amansavam com a tal da erva mate, que era um anestésico. E aí, a partir disto, hoje aqui no Alto Uruguai se usa muito palito da erva mate, que vai fora, ou também as indústrias hoje aproveitam. O galho de erva mate a gente faz, pica com facão em pedacinhos pequenos, usa no fumigador. Isso se tornou um excelente combustível para as abelhas não se tornarem tão agressivas. E também elas perderam a agressividade com o tempo, né, com tantos cruzamentos. O grande problema hoje as abelhas daqui da nossa região, do Rio Grande do Sul, do Brasil todo, é a consanguinidade. São todas parentes entre si, ou parentes próximas. As abelhas que tem aqui em Erechim, elas são parentes daquelas de Aratiba, de Marcelino Ramos, de Val Grande, de Getúlio, de Sertão, de Passo Fundo, são parentes entre elas. E a consanguinidade baixa muito a produtividade. No ano de 1880, eu fui num congresso em Viçosa, Minas Gerais, Congresso Brasileiro. 1980. E aí eu viajei junto com um senhor chamado Roberto Grunup. Era um engenheiro eletrônico russo, de origem russa, que tinha passado para os Estados Unidos, e ele disse assim, Neuhaus, ele bateu no meu ombro, nós viajamos no mesmo ônibus, do lado a lado. Você quiser ter sucesso nas abelhas, você investe em genética. Eu sim sabia o que era genética, não tinha nem ideia. Mas aí eu comecei a ir atrás, e comecei a pesquisar, comecei a ver que era importante. Em 88, no congresso brasileiro em Campos do Jordão, num sorteio, eu ganhei 3 rainhas de presente. Sim. Do João Seabra, que ainda até hoje existe. Ele produziu essas rainhas
selecionadas, melhoradas geneticamente lá em São Paulo. E instalei num apiário lá na linha Teotonha-Tapera, onde eu morei durante 10 anos. E realmente, as colmeias que produziam 10, 15, 20, 25 quilos no máximo, chegaram a produzir 40, 50, 60, até 120 quilos uma colmeia produziu num ano. Então, isto foi um salto muito grande de qualidade. Isso que eu quero abordar mais no fim. É muito importante que a gente compre rainhas de lugares no mínimo 300 quilômetros longe da onde a gente está. Porque aí você renova o sangue. Que daí você traz sangue novo. Você traz um touro de raça, uma vaca de raça, comparando com o gado, né? Ou um cavalo de raça, uma égua de raça, você traz e você fecunda, e aí você cria isso dá um grande potencial de produtividade. Bom, você está envolvido ainda com as abelhas hoje em dia? Não, as abelhas... Tem algum... Não, as abelhas que eu tinha, eu doei para onde eu tinha apiários, Jacutinga, Quatro Irmãos, aqui na região de Erechim, Severiano de Almeida. Eu doei para os proprietários onde eu tinha as abelhas, doei para eles. Porque eu tive um problema de desgaste de fêmur. Sim. E até hoje não fiz a cirurgia, teria que fazer, e aí faz uns 5 anos que eu não trabalho mais com as abelhas. Mas me informo semanalmente com os apicultores, com as pessoas que criam abelhas, com o pessoal da Emater também, que mexe com isso, me informo como é que está a situação aqui no Alto Uruguai. O teu gosto por abelhas mesmo veio então lá de Selba com meu avô, desde os 7 anos, né, que eu já ia junto com ele para ajudar ele, né? E daí, uns 28 anos depois, daí que eu comecei a criar, eu via abelhas nas casas, nos telhados, nos ocos, nas árvores, onde eu morava. Pensei, não, vou começar. Aí eu comecei a ir atrás de quem criava. Tinha gente, um vizinho criava em colmeias já, o Marcos Junges. Ali, nessa região ali de Selba, Tapera, Colorado, ali é uma região que tem mais... Não, hoje no Rio Grande do Sul... Do que aqui? Não. Aquela região e aqui é igual. O que tem mais abelhas, criadores profissionais e grandes criadores é a região da fronteira de Bagé, Santana, Livramento, Uruguaiana, Itaqui, São Borja, região da Campanha. Por uma questão de clima? Não, por uma questão de florada. Né? De quê? De florada. Uhum. Lá tem mais flores do que aqui. Sim. Falar em florada, a principal florada que nós temos em todo o Rio Grande do Sul e no Brasil todo é a soja, primeira. Segundo, eucaliptos. Terceiro, os citros, laranja, bergamota, poncã, lima e limão. E depois a mata nativa, né, que é muito extensa. Mas os campos rasos, que é da campanha, que são capoeiras, que são baixas, elas têm muito mais mel do que a mata alta, fechada, a mata atlântica. Por isso que a região da campanha tem apicultores de 100, 200, 300, até 1.000, até 2.000 colmeias. E aqui não. No máximo, um apicultor aqui tem 50 colmeias, mas não consegue ter por falta de flor e de espaço. Porque quando eu comecei a criar abelhas, eu botava num lugar 20 colmeias. Aí comecei a notar que 20 Cada colmeia tem mais ou menos quanto? Uma colmeia tem... Depende, pode variar? Não, entre 50 e 80 mil indivíduos, abelhas. Uma rainha e 200, 300, 500 zangões na época da primavera. Aí, essa região lá da campanha tem grandes apicultores, que eu conheço muitos. Por que aqui não consegue? Daí eu, de 20, baixei para 18, para 15, para 10, para 12, e vi que o ponto de equilíbrio no apiário aqui são 8 colmeias. O que são 8 colmeias? Você coloca 8 colmeias aqui nessa sala, né? E aí as outras 8 você tem que colocar só daqui a 3 quilômetros. Que o voo econômico da abelha é 1.500 metros. Então, 1.500 metros para o norte, para o sul, para o leste, dá um raio de 3.000 quilômetros. Esse raio de 3.000 quilômetros,
Se tiver muitas abelhas, elas vão só produzir para elas e não sobra nada, que o mel não é nada mais do que a poupança das abelhas para o inverno, né? E o que acontece na natureza? Quando as abelhas na natureza, no mês de março, abril e maio, quando começa a diminuir a florada, quando termina a flor da soja em fevereiro, e tem poucas flores, a rainha começa a diminuir a postura. Mas quem decide isso não é a rainha, são as abelhas. Porque as abelhas que preparam cada célulazinha para a rainha pôr o ovo, já, na hora que ela põe o ovo, fecunda também, com espermatozoide zangão, aí elas determinam. Aí o enxame vai, que era desse tamanho, ou 50, 60, 80 mil abelhas, ele diminui para um enxamezinho de 5, 8, 10 mil abelhas, pequeno. Para elas não gastar toda a comida em pouco tempo e morrer todas de fome, para sobreviver. Aí, dia 22 de junho, eu considero sempre dia 24 que é de São João, mas dia 22 de junho é o dia mais curto e a noite mais comprida do ano. Aí, de lá para cá, aí em junho, fim de junho, julho, agosto, setembro, aí vai uns 3 meses até o enxame voltar a ficar grande, que ele não fica de um dia para o outro grande. Ele vai ficando, vai crescendo lentamente até se tornar um enxame de bastante abelhas. Aí, quando for agosto, setembro, a florada da laranjeira, do eucalipto, da primavera já passou. E não adianta tu ter os teus empregados quando tu não tem a safra para colher. Tu tem que ter os empregados quando tu tem a colheita do trigo. Falando em empregados, como é que é a mão de obra para... Existe mão de obra ou está cada vez mais escassa? Não. É familiar. Às vezes tem pessoas que têm amigos que ajudam. Eu sempre tinha pessoas nos últimos anos, em função dos perigos de ir sozinho e das abelhas atacarem e de ser morto, eu sempre levava uma pessoa comigo, né? Normalmente um outro apicultor, nós íamos sempre 2 ou 3, mas a mão de obra é difícil, ninguém quer mexer porque as picadas doem, né? E mesmo ainda acontece mais de 1.000 acidentes de mortes por ano no Brasil. Pois é, eu queria falar um pouquinho disso aí, porque eu conheço uma pessoa, ao menos nas minhas relações, que é alérgica à picada da abelha, né? Não sei se deve ter mais pessoas, muitas pessoas, enfim. Qual é o perigo das abelhas? Por que as abelhas atacam? Não, quando atacam? As abelhas em si não atacam. Elas só se defendem. Elas só atacam quando são incomodadas por barulho de tratores, de máquinas, de motores, de foice, de machado, de batida de martelo. Quando elas se sentem incomodadas, elas atacam, realmente, né? E se a pessoa não sair de perto, elas matam. Eu vi que parece que precisa cerca de 1.100 picadas para 900 a 1.100 por aí, picadas para matar. Agora tem pessoas... Depende do peso da pessoa? No ano 80, eu tirei o enxame do moinho lá de Colorado, um moinho, parede dupla, e um patrulheiro lá do município, ele foi lá espiar, levou uma picada na testa, não chegou vivo no hospital. Foi a óbito, com uma picada só. Então, é difícil, mas as pessoas alérgicas, que sabem que que são alérgicas, elas têm que cuidar, evitar que estão ferroadas, porque pode ser fatal. Por exemplo, se tomar, faz o quê? Tem que correr para um hospital? Não, exatamente. Então, existe uma injeção que, se você aplicar, dá tempo de você chegar no hospital. Né? Você aplica no músculo, você leva a picada, você sabe que é alérgico. Seria interessante o alérgico ter em casa. Ter em casa essa injeção. Eu não lembro agora o nome, mas é comum. As farmácias todas têm, sabem. Tu vai lá na farmácia e pergunta, eu quero injeção para picada da abelha. Eles têm, né? E essa aí evita a morte. Dá tempo de a gente chegar vivo ao hospital. Existe algum tipo de abelha mais perigosa do que outras? Não. Essas abelhas africanizadas, a quantidade de veneno delas é o mesmo da cárnica, que é alemã, da italiana, que é a amarela aquela, e da caucasiana, que vem lá do Cáucaso, lá da Polônia. A quantidade de veneno é o mesmo. O que difere é a quantidade de picada. Se é muita picada, você pega mais veneno,
né? Então, eu 2 vezes quase fui para o galho, quase deixo viúva nova. Por quê? Porque levei tanta picada e também teimoso. Porque quando começam a picar, você sai do apiário, ou sai de onde você estiver lidando, ou te escapa, ou te esconde dentro de casa, ou dentro do carro, ou onde você estiver. Agora, você não pode ficar lá perto delas, que elas pegam e elas começam a atacar em pouca quantidade, e o cheiro que elas largam quando picam é um cheiro que passa para as outras, aviso. E as outras vêm o exército todo para atacar, né? Mas sempre por algum motivo. Nunca... e mesmo quando você trabalha nas colmeias, você tem que ir equipado com macacão, com luva, com bota, você tem que ir equipado com fumigador bom, com fumaça de qualidade boa. O que faz a fumaça? A fumaça, José, faz com que se tiver fumaça na tua casa, você imagina que é um incêndio, e você dá no pé. As abelhas, quando tem fumaça do fumigador, elas imaginam, ou sentem, sei lá, porque elas não têm cérebro humano, que tem perigo, tem sinal de serem queimadas. E elas pegam e rapidamente comem mel para levar embora, porque elas não conseguem levar embora os filhos nem a rainha. Então elas rapidamente comem mel, e no que elas enchem a barriga de mel, elas não conseguem mais se dobrar para ferroar. E por isso que o uso de fumaça induz elas a comer mel e elas não conseguem mais ferroar. Nós estamos conversando hoje aqui com o João Alcides Neyhaus, pós-graduado em cooperativismo, o conhecido Tuca, né, e um especialista aí em abelhas, como todos estão percebendo aí. Gostaria que tu ficasse um pouco mais à vontade para falar sobre a parceria abelhas-agricultura. Exato. Bom, as frutas dependem 80% das abelhas, o resto tem também os meliponídeos, que vamos falar no final, que também são muito importantes polinizadores. Mas as maçãs, peras, pêssego, ameixa e nectarina não produzem sem abelhas, né? Dependem quase 100%, a maçã é quase 100% das abelhas, através da polinização cruzada. A abelha vai numa flor, e aí ela pega o pólen nas patinhas, vai na outra, cala um grãozinho e fecunda aquela flor vizinha, da mesma árvore ou de outras árvores, e aí faz o cruzamento, e aí faz com que aquela flor seja fértil e produza uma maçã bonita e grande e boa. Bom, assim também com essas outras que eu falei, a pera é a mesma coisa, o pêssego é a mesma coisa, a ameixa é a mesma coisa, a nectarina é a mesma coisa. Bom, segundo lugar, os citros, laranja, bergamota, poncã, limão e lima, eles também precisam das abelhas. Nós temos aqui no Alto Uruguai um polo citrícola de citros muito forte. Toda a beira do Rio Uruguai se produz muitos citros. E todos os produtores de laranja ou de citros, eles têm ou abelhas ou pagam para alguém levar as abelhas, né? Por exemplo, São Paulo é muito comum os grandes produtores de laranja pagarem produtores de abelhas, levarem as suas abelhas, deixam lá durante a florada, normalmente a maçã é 1 mês, a laranja um pouco mais, são 2 meses. E eles pagam o aluguel, você deixa lá as abelhas, a maçã não produz mel, só pólen. Os citros, sim, produzem mel de laranja, é muito famoso. Aí deixam lá, daí pagam uma quantidade e depois você retira, leva as tuas caixas de volta nos teus apiários. Só que, José, isto é muito complicado. Isto não é para qualquer um. Por quê? Porque as caixas têm que ser bem vedadas, as caixas têm que ter telas, para onde as abelhas possam respirar, e tem que ser feito à noite. E mesmo assim a gente leva bastante picadas. Então, para transportar abelhas de um lugar para outro, eu já fiz isto, mas depois desisti porque levava muitas picadas. Conta aqui para nós, aqui, que eu, extremamente leigo, estou imaginando como é que as abelhas voltam para o... Sai, tu abre a caixa, ou abre, né? Como é que elas... conseguem voltar para casa? Como é que elas conseguem retornar? As abelhas Quem é que toca Não, as abelhas têm Quem é que dá o toque dele? Não, as abelhas têm um sistema de comunicação. Elas se comunicam por 2 tipos de dança.
Tem a dança da meia-lua, que é de 100 metros, e a dança do 8. Essas duas danças, elas, quando saem da colmeia, elas fazem, então elas sabem para onde vão. Então, depois, quando elas se encheram... O que é que inicia essa dança? É aquelas abelhas que vão ao campo. Daí elas dançam para as outras. E as outras também já olham e daí sabem para onde ir. Se elas vão lá para o lado de Cotegipe, vão para o lado de Gaurama, vão para o lado de Três Arroios ou vão para o lado de Getúlio Vargas. Aí elas vão de 100 metros e descobrem uma fonte lá de flor de laranjeira, ou de macieira, ou de unha de gato, ou de angico, ou de soja, ou de girassol, ou de canola. Aí, de lá, ela sabe exatamente o rumo, por causa da orientação solar, do Sol, e da orientação em função dos 4 pontos cardeais, né? Leste, oeste, norte e sul. E elas se baseiam nisso e conseguem exatamente, você pode colocar uma colmeia aqui e outra aqui do lado, aquelas desse lado não entram nessa, nem nessa aqui e naquela. Cada um vai na sua colmeia. Elas sabem distinguir. Isso é um fenômeno importante que ainda não foi assim devidamente explicado por que isso acontece. Muito interessante. A relação que o senhor nos falávamos antes, assim, não sei se convém se falar o nome e tal, com a questão da soja, que o senhor disse hoje que a soja é a maior... Como é que é? É produtora de néctar de mel do Brasil. E uma das maiores do mundo. Como é que se dá isso, digamos, lá para o Nordeste, lá para a região centro-oeste ali, que tem soja no terminal? Tem soja na região do Mato Grosso, tem na região de Rondônia. Ali deve ter muita abelha, então? Não. A soja poderia, sei lá, hoje tem gente que colhe 80 sacos por hectare, lá, aqui também, tranquilamente produziria 100, 110, 30% a mais se tivesse abelhas. Se tivesse abelhas. Ah, se tivesse abelhas que frequentasse a... Se tivesse abelhas que chega. Mas cada hectare precisaria de 2 ou 3 colmeias. Isso ninguém tem. Então a soja aqui produz muito pouco ainda, que poderia produzir mais se tivesse abelhas. Como não tem, a produção é bem menor, né? O girassol também depende da produção das abelhas. Aí, como eu falei antes, já como o enxame fica pequeno, tem 2 formas do apicultor solucionar esse problema do enxame ficar pequeno durante o inverno. Quando é mês de maio, abril, maio, começa a se dar um alimento. Mas não adianta você dar só açúcar e água, ou só açúcar para elas. Você tem que fazer uma comida com açúcar, 10% de mel e 10% de proteína da soja, comercialmente chamado P20, que é só fabricada pela Samarig lá em Guaíba. Hoje você consegue comprar pela internet, mas na época que eu comecei, eu tinha que ir lá em Guaíba buscar esse pozinho, né, essa proteína, e misturar nesse produto, e você põe em cada colmeia esse tanto. Isso hoje o pessoal não usa muito, mas é muito eficiente. O outro método é logo que você colhe o primeiro milho, janeiro, primeiro soja, março, você combina com o agricultor lá, ele plantar nabo, forageiro, nabo. E este nabo aí, ele floresce nas épocas de carência, ele floresce pólen e néctar à vontade para a época de carência, para você não precisar tratar. São as 2 formas que eu conheço mais eficientes. A do nabo e da canola são mais eficientes do que tratar com o que nós chamamos de conversão caseira. Muito bem, nós vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje, aqui um programa que tem o patrocínio da Unimed Erechim e de Sicredi Uniestados, e que recebe com muito prazer aqui o João Alcides Neyhaus, pós-graduado em cooperativismo, o conhecidíssimo Tuca. Nós já voltamos. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos.
O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, Créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito bem, estamos de volta aqui com João Alcides Neyhaus. O nosso assunto aqui hoje é abelhas, um inseto que avaliza, garante. Eu tinha uma pergunta aqui, até quando o mundo poderia continuar mundo se as abelhas todas fossem extintas? Mas vamos falar sobre como é que é meliponídeo. Meliponídeos. Tá, meliponídeo? Meliponídeos. Meliponídeos. Ok. O que vem a ser isso? Os meliponídeos, eles já também existem há milhões de anos, e na América do Norte, Central e do Sul, só existiam elas. Não tinha essas abelhas europeias, nem as africanas, nem as asiáticas. Não tinha aqui. Aí, essas abelhas, aqui no Rio Grande do Sul, são 25 espécies, das quais 4 são economicamente viáveis, que dá para ganhar dinheiro com elas. O resto se dedica à pesquisa e também contribui na polinização. Da mesma coisa, a laranja, maçã e todas as que eu citei antes dependem também dos meliponídeos. Também elas, a única coisa que elas fazem ninhos menores, em colmeias diferentes, e elas produzem bem menos e elas também trabalham menos. Elas vão trabalhar, que a abelha, quando clareia o dia, já sai a campo, e elas saem a campo só 8, 9 horas. Uma coisa também, hoje, que eu me esqueci de falar antes, é sobre o frio. As abelhas, quando é baixo de 14 graus, elas não vão, ficam em casa, né? Não saem para fora, porque elas não conseguem voar. Então, quando é dias de muita geada e frio, elas praticamente ficam em casa. E elas ficam porque elas também fazem necessidades fisiológicas, né, cocô e xixi. E elas ficam com prisão de ventre até o tempo melhorar para poder sair. Elas só fazem a necessidade fisiológica, tudo. Elas saem da caixa, dão uma voadinha e daí fazem as necessidades delas e voltam para a colmeia. Bom, voltar aos meliponídeos, 4 espécies principais que o pessoal trata normalmente de mirins, popularmente, são a jataí, que existe muito aqui, tem tudo que é muro, que é casa, que é oco, tem muito aqui em Erechim, né? A segunda é a mandaçaia, que tem também uma quantidade grande. Depois tem a tubuna, que já é mais dos campos e dos matos, e a guaraipo. Essas 4 são economicamente, dá para ganhar dinheiro com elas, né? E virou febre agora porque você pode criar em apartamentos. Abelha não. Pode criar dentro do apartamento, na sacada. Mas como assim? Na sacada, você pode pôr uma caixinha lá desses meliponídeos, e elas vão na cidade recolher as flores que tem e voltam para lá, porque elas não têm ferrão. Tá, mas e o barulho que o senhor disse antes que elas não... Não tem problema, né? Elas não se preocupam com o barulho. A única diferença é que elas não têm ferrão, então você pode trabalhar, né? Tem uma das espécies que em italiano é peta cavei, que é arapuá, que ela se enrola no cabelo, né? E larga um cheiro desagradável, daí é um odor para espantar o intruso, né? Mas as restantes são dóceis, produzem pouco mel, 1 litro, 2, no máximo 3 por ano. As abelhas produzem 20, 30, 50, 100 quilos de mel por ano, e essas meliponídeos não produzem porque elas são menores e elas têm também o enxame, são poucos indivíduos, né? São bem menores, né? Antes que eu esqueça, o maracujá só produz se ele é polinizado por mamangavas. Mamangava é uma abelha, não sei se é considerado meliponídeo, mas é uma abelha grande, é maior que um zangão, é barulhenta, e ela é a única capaz de polinizar os maracujazeiros.
Se não tiver essa abelha, o maracujá não produz. Eu vou te fazer uma pergunta também de mais de leigo agora, assim, digamos, uma casa tem lá uma cunha, assim, né, tem na parte de baixo, Sim. né, sob a proteção da chuva ali, começa a se formar como é que se diz, Um balão. um balão ali e tal. O sujeito vai, o pedreiro lá para pintar, ou para lavar, ou não sei o quê. Ou a gente mesmo, nossa, tem esse aqui, precisamos tirar. Como é que tira? Tem que tirar, não tem que tirar, tem que tocar fogo. Porque eu vejo muito, não, isso aí tu pega um pano, bota uma querosene, uma gasolina e queima isso aí tudo. Né? Isso é um crime, entre aspas, ou é, digamos, uma coisa desnecessária? Não é correta. Teria que, se pintar de dia ou fizer alguma coisa de dia, tem que usar equipamento de proteção. Elas não conseguem picar. Né? Quem está trabalhando ali tem que normalmente das famílias das lixiguanas. Tem um ditado que o gaúcho só tira a lixiguana de poncho, quer dizer que está dando prevenido para mexer com a lixiguana. E essas de balão, elas não são da família nem dos moniponídeos e nem das abelhas. Elas são outro gênero de insetos. E elas têm que ou trabalhar à noite, porque de noite elas não atacam. Tem que ir lá de noite para... Mas o senhor aconselharia que se deixasse esse, digamos, eu não sei se é um... Sim, não eliminar. Não? Não. Para quê? Mas eu já vi falar muito assim, nossa, isso aí está crescendo, o pessoal costuma eliminar, mas por ignorância. Porque também ela tem sua função na polinização. Não, porque tem as crianças ali, tem as pessoas, entram dentro de casa. Essas não atacam sem ser que tu vai lá com a taquara para tentar derrubar, pegar um mel, ou com maripa. Né? Elas pega uma vassoura e vai lá. Sim, não. Aí elas vêm. Elas vêm. Se você cutucar o ninho, elas vêm. Se não cutucar, elas não atacam. Isso é garantido, isso é certo. Sim, tranquilo. Isso não tem problema. Quanto tempo o mundo resistiria sem abelhas? A inteligência artificial já respondeu isso? Segundo Albert Einstein, poucos anos. Em poucos anos, o mundo acabaria por falta de comida. Hoje já um terço da população mundial passa fome. Sim. Não é por falta de alimento, é por má distribuição de alimento ou porque os alimentos se estragam durante o manejo e transporte. E se não tiver abelha para produzir essa grande quantidade que eu falei antes, de maçãs, peras, pêssegos, ameixa, nectarina... Nós não teríamos isso? Não teria essas frutas. E não teria também os citros. E não teria as castanhas do caju e nem do Pará. E não teria o coco da Bahia. Né? Então, o que não precisa da abelha é a cana, né? O arroz e o trigo e o milho também não, mas as abelhas coletam pólen do milho, do arroz e do trigo menos, coletam para levar para a colmeia para servir de proteína para elas. Né? Se bem que o pólen de milho ele é amarguento, ele não tem um gosto bom. Ele é amargo e por isso que não é... Quando floresce o milho, aquele pólen, se a gente... Porque hoje tem equipamentos que você coloca na colmeia, que quando entram, são uns furinhos pequenos de 4,6 milímetros, que a abelha passa. Mas como ela enrosca, o pólen cai numa gavetinha, e você vai lá e recolhe esse pólen. Está me ocorrendo agora aqui, que a gente tinha até falado antes, mas está me ocorrendo aqui... Essa tragédia que aconteceu no nosso estado agora há poucos meses aí, um mês e meio, 2 meses, com essas cheias e tal. Certamente se levou casas, pessoas, cidades, tudo, levou bairros. Abelhas também. Levou colmeias, abelhas. Levou. Qual foi o estrago, mais ou menos? Tem algum estudo, alguma estimativa? A Secretaria da Agricultura, eu estou sempre ligado, e estou ligado sempre no YouTube, né? Eles informam de que foi mais de 10 mil colmeias, mas certamente foi mais de 20, né? Que a maior parte nem vai embora e eles foram embora.
Né? E para tu restituir isso hoje, isso leva muito tempo. Primeiro, você tem que fabricar colmeias. Hoje você não pode mais fabricar colmeias de araucária, nem de cedro, nem de canelas que são nativas. Você só consegue fabricar colmeias de pinos e de eucaliptos. A de pinos só dura 5 anos. E de eucaliptos dura 20 a 25 anos. Então você só a madeira. Na Europa se usa muito as colmeias de isopor, né? Porque lá também é muito frio, e lá também elas ficam em casinhas fechadas. Quando é inverno, elas ficam lá. Porque a gente obviamente fala nas perdas, as humanas nem se fala, sim, então, né? Mas as perdas econômicas de empresas, isso, aquilo e tal. Agora, o senhor disse que se as abelhas são 80%, 70%, 80% responsáveis pela produção de alimentos, a garantia, ou de frutas, ou sei lá. Vai baixar. Né? Como é que vai ficar aquela região ali? Não só aquela região, essa nossa também aqui ficou impactada, vai produzir muito menos. Porque lá também, a região aí do Vale do Taquari e a Grande Porto Alegre produzem maçãs, pêssego principalmente. Vai dar menos pêssego? Vai dar bem menos, vai dar menos. Isso é comprovado cientificamente. Isso não é eu que estou dizendo, inventando. Isso é comprovado que vai dar menos porque não tem abelhas para polinizar. Esse impacto, esse resultado ainda vai vir. Sim, vai vir agora nos próximos anos, até novamente as abelhas conseguirem aumentar o volume de colmeias, porque muitos agricultores nem mais vão voltar a ter. Não, sei. Foi, você foi. Morreu, morreu. Mas outros vão retornar e vão surgir novos. Só que no momento que eles virem a importância da produção, que não adianta, o produtor de frutas, ele vai pagar para ter as abelhas... Porque tu imagina o seguinte, né? Tem o rio que passa ali, o rio subiu bastante, isso aqui, mas ainda tem uma parte mais alta lá, onde de repente não só tem casas e tal, mas pode haver... um pomar, enfim, com uma diversidade de frutas e tal, né? Aquilo ali vai... Sim, vai diminuir. Vai sofrer. Vai sofrer porque tem ainda os meliponídeos também, aqueles enxames que estavam nas baixadas, onde passou a água, você foi. Então eles também não existem mais. Então, não existindo os insetos polinizadores, as abelhas e os meliponídeos, é sem dúvida onde que vai baixar muita produção. Isso está comprovado cientificamente, né? Isso é uma coisa que é fato. Eu acho que deveria haver uma intervenção aí de quem pode. Outra coisa, o Brasil, eu esqueci de falar antes, voltar do assunto, a maior produtora de mel do mundo é a China. Segundo, Turquia. Terceiro, Estados Unidos. Quarto, Argentina. Quinto, México. Sexto, Brasil. Sétimo, Canadá. Oitavo, Austrália. Nono, a Rússia. E décimo, a Alemanha. Pelo que eu sei. Isso todo mundo sabe que são os maiores produtores de mel. Esse mel vai para onde ou é consumido dentro? Não, por exemplo, a Alemanha, eu já, através do Breyer, de União de Vitória, vendia o meu mel para ele e ele exportava. Tem, no Rio Grande do Sul, eu acho que tem uma ou duas empresas só exportadoras de mel. Santa Catarina tem várias, Paraná também tem várias, São Paulo também tem, Minas Gerais também tem. Que os estados maiores produtores de mel são, pela ordem, Rio Grande do Sul, aí Santa Catarina e Paraná se equivalem, São Paulo, Minas Gerais, Bahia. Depois vem o Piauí e vem o Ceará. No Piauí tem um fato importante, que lá tem na Chapada do Araripe, tem uma florada específica de lá, que só existe lá, que produz muito mel. Então, durante determinada época do ano, eles produzem grandes quantidades de mel. Um apicultor paulista, nos anos 80, notou isso, sei lá, se ele foi lá e viu, e ele mandou os filhos para lá, com uma Kombi, com abelhas. E lá, em torno de meio ano, 2 meses depois, eles ligaram para o pai, mandaram uma carta, dizendo que tinha que mandar vasilhame, que não tinha lugar onde botar o mel. Né? Isso em Picos, no Piauí. Então, é um fato interessante. Mas no Brasil todo se produz mel. No Amazonas se produz menos. Que quando chove, uma coisa que eu esqueci de falar antes, quando o mel é bom, quando é seco,
Quando chove, a chuva lava a flor por 3 dias. Se chover hoje, quarta, quinta, sexta, esses 3 dias não dá mel. Só é água. Só sábado volta a ter. Isso enseja o seguinte, porque, olha, quer mel? Estou vendendo mel. Ali um pouco, olha, tenho mel aqui, esse é puro. Aí, como é que é essa história? A história é o seguinte, mel é mel. Quando falam mel puro, porque existem ainda hoje, Passo Fundo era um grande centro de falsificação, parece que conseguiram, a polícia conseguiu acabar com isso. Que o pessoal faz xarope de açúcar e água, só, e põe favo de mel com abelhas junto no vidro e no pote. Aí o cara vai lá e mas tem abelhas aqui. E esse mel é puro, o vendedor fala. É xarope, engana. Mas hoje as fraudes estão diminuindo muito. Principalmente porque é muito fácil você hoje, análise de laboratório, você faz a análise e você sabe se o mel é de abelha ou se é xarope. Então, esse troço... Está resolvido isso aí, Está resolvido. Já não tem mais problema aqui. Não. Mas houve no passado, há uns 20, 30 anos atrás, era muito grande essa questão. Né? Que de o pessoal falsificar, usar açúcar e água e fazer xarope e venderem como mel. O mel e o própolis são bons para o quê? Bom, sim, nós temos 3 minutos ainda. Tem também a geleia real, que eu esqueci de falar. O mel, sem dúvida, é um energético muito importante. Antes de ter a cana-de-açúcar e o açúcar lá na Europa das beterrabas, o mel era o único adoçante que tinha. Né? Então, era muito importante. Ainda é hoje no mundo todo, porque hoje você comercializa mel. Se quiser mel da Austrália, é só importar. Quiser mel lá da Alemanha, daqui o mel vai para lá. Mas se quiser, o pessoal manda. Os Estados Unidos mandam. Existe alguma diferença? Existe por causa da qualidade da florada. Então, conforme a qualidade da florada, também a qualidade do mel. Né? Mas depois, até 80, uns 40, 45 anos atrás, o própolis não se dava importância. Hoje se dá porque ele é um antibiótico natural. E você consegue fabricar em casa, pegar álcool de cereal de boa qualidade, você pega o própolis, deixa por uns 5, 6 dias no freezer para ele virar, porque ele é ligento, ele é que nem um chiclete. Aí ele fica que nem pedra e você macera ele no pilão, no liquidificador, e você faz depois Tuca, bem rapidinho assim, dentro de casa, de repente tu tá, olha uma abelha, só que mata a abelha ou... Não. Faz o quê? Não, pega um pano, uma toalha, um pano de prato e pega ela e o ferrão de 7 centímetros? Não, elas normalmente não dá tempo, porque elas se sentem desconfortáveis. Pega um pano e põe em cima dela e larga pela janela, pela porta fora. Não vai Não, matar, dar uma chinelada, nem falar. Não, é que a gente sempre fala, mata porque não sei o quê, que está contra o vidro. E será que saiu, será que não saiu, né? Então é pegar com um pano. Olha, João Sidney House Tuca, que está acompanhado aqui nos bastidores da sua esposa, a professora Claudete, obrigado por estar aqui também. Muito obrigado pelas informações tão importantes que tu repassaste aqui para o nosso público aqui. Acho que nós teríamos assunto, né? Quem sabe numa próxima ainda aí. Tiago, olha, eu fico muito agradecido mesmo. José Ode, eu agradeço a você e a TV Erechim por ter nos convidado para este papo, mas eu quero fazer um apelo aos apicultores e aos agricultores em geral. Criem abelhas para a produção de mel, geleia real, pólen, própolis, mas principalmente para que as suas lavouras de soja, as suas lavouras de canola, de girassol, o trigo, o arroz e o milho não precisam, mas as abelhas auxiliam. E para quem tem frutas, obrigatoriamente tem que ter abelhas. Se não tiver abelhas, a produção baixa muito a produtividade. Então, se nós quisermos manter um nível elevado da produção destas frutas que eu citei antes, e na produção também de soja, que dá para aumentar, mas tem que ter
grande quantidade de colmeias, o que é impossível, porque na época de carência essas abelhas morreriam, né? Então eu faço um apelo para que o pessoal crie abelhas, que é uma atividade como qualquer outra, só que hoje tem tecnologias, tem manejos, que eu falei alguns aqui, que são importantes de alimentação durante o inverno, durante a primavera, e também principalmente comprar rainhas. São Paulo, hoje tu compra pela internet, tu compra hoje, daqui a 3 dias a rainha está aí. Né? E aí você pega um enxame que tu tem, ou você mata a rainha, ou você divide aquele enxame em 2, e uma fica com a rainha antiga e a outra fica com a rainha nova, o que aumenta em 60%, 70% aumenta a produção de mel. Pois é, mais uma vez, muito obrigado. Olha a evolução do mundo através das tecnologias novas que estão aí. Eu sempre pensei, mas nunca imaginei que poderia. Eu acho que vou pensar em comprar uma rainha para mim também. Uma boa noite a todos e até uma próxima. Boa noite. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado.